Queria mostrar rapidinho aí uma foto da minha família. Sou casado com a Mariana há 15 anos, tá? Se você acha que o único motivo que você tem que orar por ela é porque ela é casada comigo, mas ela ainda é corintiana, entendeu? Então você tem que orar mais. Mas ela é uma corintiana que não sofre tanto, porque até hoje ela acha que o Tite que é o técnico, o Cássio que é o goleiro, então ela não acompanha muito bem. O Levi conhece mais gente que eu e a Mariana na igreja. O Samuel é aquele menino com cara de que nunca faz bagunça. E o Pedro é o nosso mais novinho aí, de olhos claros. Minha família não é perfeita, mas eu morreria por ela. A minha igreja não é perfeita, mas Jesus morreu por ela. Então ame a sua família, ame Jesus e ame a sua igreja. Gente, acabou de chegar aqui o livro Lidere para o Futuro, tá? O conteúdo que eu vou compartilhar com você, ele fala um pouquinho da última parte do livro. Você vai ter 3 partes aqui. Uma conversa de Deus com Samuel sobre como você ter uma mentalidade de quem traz Davi para a mesa e desconstruir a mentalidade de Jessé, que tirou o futuro da mesa. Depois você vai ter uma parte com Josué, que é como você influencia pessoas para ir em direção a uma visão de futuro, que é como ele fez com o povo de Israel. E a última parte é como formar líderes como Jesus para um tempo à frente de nós. Então, se você desejar ao final, eu estarei lá fazendo uma dedicatória no seu livro. Você está pronto para a mensagem? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aonde você está. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor se move nesse lugar. Obrigado pela vida de cada um, cada história. Fale conosco, Pai, tenha acesso a cada coração, mente e forme o que o Senhor quer formar em nós e por meio de nós. Pai, nós realmente queremos crescer com o Senhor nesse tempo e eu te peço, Pai, me usa, apesar de mim, que a glória seja tua. Eu oro em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 16, verso 19 e 20, um texto que você conhece tão bem. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. É claro que nós sabemos que Jesus continuava com eles em espírito, mas aquele primeiro momento de Jesus presente, em carne e osso, ao lado, ele passou. Jesus, nesse sentido, saiu de cena. E os discípulos foram, e eles tiveram sucesso naquilo que faziam. E a pergunta que eu quero fazer a você é: quando você sai de cena, o que acontece no ambiente? Você é um líder. Você, como líder, o que você faz? Qual é o seu papel? Você prepara pessoas para que a sua presença seja desnecessária no ambiente? Você prepara pessoas para fazer aquilo que você aprendeu a fazer? Nós vemos João 15,16: vocês me escolheram, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Jesus escolheu discípulos para irem, não para ficar, e para dar frutos. E esse é um objetivo de um líder. Agora, quando nós olhamos para o cenário da igreja brasileira, o que nós estamos vendo? Há uma exaustão profunda nos bastidores da igreja. O que nós estamos vendo? Pastores, mentores, discipuladores, influenciadores esgotados por alimentar plateias insaciáveis, por alimentar multidões insaciáveis. Talvez você conheça alguém assim, talvez você esteja assim. Nós vemos um cenário, nós vemos um problema, é que o modelo de liderança hoje, ele tem se tornado mais parecido com o marketing digital do que com o modelo de liderança de Jesus, do que com o papel da igreja. E aí então, nós temos um sintoma. Qual que é o sintoma? Qual que é o efeito colateral? Nós temos comunidades superficiais e líderes esgotados. E nós temos que repensar esse modelo.
Porque se a tecnologia, se o crescimento da igreja nos possibilitou falar o evangelho para mais pessoas, em mais lugares, e também termos auditórios cheios e atrair muitas pessoas, por outro lado, nós estamos construindo um modelo que não é multiplicador, que é dependente de pessoas que são consideradas aqueles que vão alimentar todo mundo. David Ferguson, ele diz o seguinte: o jeito mais rápido de chegar ao burnout é alimentando uma plateia de consumidores. É o jeito mais rápido de chegar ao burnout. E o nosso papel não é apenas liderar bem. O nosso papel é garantir que aquilo que nós estamos construindo permaneça além de nós. Porque o centro não sou eu, o centro não é você, o centro é Jesus. E Ele faz apesar de nós, e Ele faz sem nós. E Ele faz por meio de outros. E Ele quer fazer em outros lugares. Senão o que você está construindo vai ser a estátua do passado. Ou senão o movimento que você tem vai ser o museu de amanhã. Senão aquilo que você carrega com tanta paixão vai ser algo que os seus filhos terão aversão. Isso não demora, porque as gerações são mais curtas. O tempo é de aceleração e complexidade, e nós corremos o risco de ver isso acontecendo mais rápido. O Richard Foster, ao avaliar alguns anos atrás, prevendo o que nós estamos vivendo já hoje, ele diz o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A necessidade desesperada hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. A gente não tem falta de conteúdo, a gente não tem falta de pessoas com bons currículos. Aliás, nós temos hoje pessoas que têm currículos excelentes. Nós nunca tivemos tantos cursos, nós nunca tivemos tanta oportunidade de formação, tanta informação. Mas se as pessoas são Hulk no currículo, são Hobbit no comportamento, nas emoções, são gigantes no conhecimento, na informação, e anões emocionais. E esse é o nosso desafio: pessoas sem profundidade. E nesse contexto como um todo, então, eu tenho que liderar para além de mim, eu tenho que formar pessoas, eu tenho que multiplicar o que Deus me deu para outras pessoas. É isso que você quer fazer? Agora nós temos uma outra questão: qual é a nova geração? Quem é a nova geração? É a chamada geração Z. Queria saber aqui, quem nasceu aí no ano de 95 em diante? Levanta a mão. Eles estão entre nós. Olha só, eles estão sendo formados aqui nesse ambiente. Quem pode aplaudir a geração Z que está entre nós? Tem alguém aqui que é da geração Alfa. Alguém nasceu depois de 2010? Olha só, tem até geração Alfa aqui entre nós, sendo preparadas muito cedo. Então esse é o nosso desafio. E a geração Z que está aqui, eu vou falar um pouquinho de você, e eu quero dizer, eu acredito em você. Eu acredito que você está aqui para fazer o que as estatísticas não estão dizendo, mas é o que Deus está te chamando para fazer. Só que eu acredito que nós não influenciamos a geração Z se a gente não amar. Nós não podemos influenciar, transformar, confrontar quem a gente não conquista a confiança. E nós não conquistamos a confiança de quem a gente não conhece. Então eu quero falar alguns detalhes sobre o desafio que nós estamos tendo com essa geração. Então, o que está sendo falado hoje, em muitos ambientes de formação de líderes, organizações, empresas, é que existe um novo fenômeno. O que está se falando é os líderes que não virão. Ou seja, a geração Z não quer liderar. A geração Z, no mercado de trabalho, eles não querem mais responsabilidade, menos tempo livre, mais pessoas para cobrar, mais trabalho para entregar, com 10% a mais de salário e um título de chefe ou gerente. Eles preferem ter uma saúde mental melhor, preferem ter mais tempo livre, preferem, ter tempo com família do jeito que gosta, do que adoecerem como viram seus pais adoecerem no mercado de trabalho.
E esse é um cenário, e cada geração rompeu com paradigma. A geração X rompeu o paradigma de ser fiel a vida inteira a uma organização. A geração Y começou a dizer, eu quero um propósito para trabalhar, eu não só quero dinheiro. E a geração Z está dizendo, eu quero liberdade, eu quero saúde, eu quero home office, e eu não vou ser vendido para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu prefiro ganhar menos e ter mais paz. Gente, antes desse tempo, qual que era o momento que a gente vivia? As gerações eram assim, dá uma meta e paga um bônus. Isso era no mercado, dá uma meta e paga no bônus. E na igreja? Na igreja ganhava um cargo de liderança, e um cargo de liderança valia alguma coisa. Um título valia. Eu sou líder de um departamento. Uau, te respeito. Hoje o povo não respeita DR, doutor, não respeita PR, não respeita título. Você conquista por quem você é, com quem você anda junto, com quem você conquista a confiança. Então a igreja, às vezes, ela estimulou, por exemplo, a igreja a dar resultado, promovendo a cargos de acordo com a meta que batia, quantas vezes multiplicava, ou até com as gincanas. Você lembra das gincanas? Você chamava um amigo para ir para a igreja e falava assim, vamos para a igreja porque a gente está numa gincana, você vale 1 ponto porque você é alguém que não vai à igreja. O cara ia à igreja, ficava feliz que você ganhava junto e ainda se convertia. Não era assim? Você lembra das gincanas, das equipes, das tribos? Era assim. Hoje, se você falar isso para alguém, vamos para a igreja que eu estou participando de uma gincana, você tem que ir na igreja para eu ganhar. O que acontece? É outro mundo. Então, o que nós estamos vendo? Tem mudanças que são para melhor. Tem mudanças que nos desafiam mais. Mas o mundo mudou. Quem não se move com o tempo, vai ver o tempo se movendo sem ele. Tá? Ou você se move com o tempo, ou o tempo vai se mover sem você. E nós não podemos ficar aquele grupo de pessoas estagnadas, aquele grupo de pessoas ranzinzas, aquele grupo de pessoas críticas, ácidas, que senta, reclama de tudo e fala, no meu tempo. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa, se você começou a falar isso, não, essa geração é muito fraca, é porque você já ficou velho. Porque a sua geração é mais velha. Então, e ficar velho não é um problema. O problema é ter uma mentalidade do passado. O problema é não reconhecer as oportunidades do presente. O problema é não ver o potencial que Deus está vendo nessa geração. Tem gente que está falando assim, a geração Z é porque é a última, não vai ter mais nenhuma outra. E nós podemos olhar e falar, é a geração Z, que é a geração do zelo pela presença de Deus. É a geração que vai viver destinos extraordinários. E nós somos responsáveis por gerar esses futuros nessa geração. Eu liderei a Juventude Eleve por 18 anos. Eu sei que parece a minha idade, mas foi o tempo que eu liderei a Juventude Eleve. E durante todo esse tempo, a minha maior alegria, sabe, não foi o dia que chegou a plaquinha do YouTube de 100 mil seguidores no YouTube. Não foi o dia que a gente bateu 4 mil pessoas numa conferência. Não foi o dia que a gente chegou a quase 300 células e a gente tinha cerca de 3 mil pessoas engajadas no programa da juventude. A gente tinha saído ali por volta de 100 pessoas. Tudo isso foi muito bom. Tudo isso tinha um significado muito especial. Porém, a minha maior alegria foram os líderes que nós geramos. Eu me lembro quando eu comecei a liderar jovens. Me perguntaram aonde você quer chegar. E eu não coloquei, eu quero 5 mil pessoas. Eu coloquei, eu me lembro como se fosse hoje. Nós fizemos uma série em 2008, e eu escrevi, eu quero influenciar a formação de pelo menos 1000 pastores. Eu quero formar líderes para um novo tempo. E a minha maior alegria é ver líderes sendo formados ao longo desse tempo, ver pessoas sendo formadas nesse tempo, é ver que hoje a juventude está melhor do que quando eu liderava. É ver que o grupo que está com o Elton e a Raquel está fazendo um trabalho extraordinário. Porque o alvo do líder é se tornar inútil. O alvo do líder é realmente formar pessoas melhores do que ele, para um tempo além dele. Esse é o nosso desafio. E aí então eu queria compartilhar com você, porque assim, para a gente formar gente para o futuro, nós temos que aprender com o melhor mestre do passado, do presente e do futuro, que é Jesus.
Deus não está assustado com esse tempo. Deus não está preocupado se essa geração vai dar certo. Ele já tem um plano para ela. O nosso destino já está pronto. E a questão é se nós estamos prontos para Ele. E Deus está nos preparando para fazer a diferença nesse tempo e além dele. E eu queria compartilhar com você 5 marcas da formação de Jesus. Primeira coisa, se você quer formar líderes como Jesus, se você quer formar pessoas como Jesus, você tem que aprender o quê? Que Jesus escolheu sucessores antes mesmo da missão. Jesus escolheu quem ia fazer o trabalho depois dele no começo, antes de começar o seu ministério público. O ministério de Jesus começa, se a gente for avaliar tudo, no nascimento. Mas antes do ministério público, ele faz o quê? Ele escolhe os seus sucessores. Ele escolhe os 12. Mateus 4, 18 e 19. Isso aqui é logo depois do batismo e da tentação de Jesus. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então Jesus chama antes do ministério acontecer. Qual é o momento que você escolhe o seu sucessor? Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode colocar essa análise só no pastor sênior. Porque tem muita gente reclamando do pastor sênior, mas que não tem alguém do lado que ele está formando também. Você não tem uma pessoa que você está formando. E quando que Jesus escolheu? Qual que é a melhor hora? Sabe aquela história? Não tem ninguém pronto ainda. Jesus não escolheu pessoas prontas, Ele as tornou prontas. O seu papel não é achar gente pronta. O seu papel é fazer com que as pessoas estejam prontas. E quando Jesus chamou os discípulos e os escolheu, eles não estavam prontos, mas eles começaram a se tornar prontos. Eles foram apontados para um destino. Quando eu falo assim, não tem ninguém, eu estou falando assim, eu sou um líder muito ruim. Porque eu não vejo potencial em ninguém, eu não trago ninguém para perto. Eu sou tão controlador que eu não deixo ninguém fazer nada sozinho. E também mostra o nosso orgulho e a nossa vaidade. Não tem ninguém tão bom quanto eu para fazer o que só eu sei fazer. Eu não posso tirar férias, coitado de mim. Eu sou um superstar porque quando eu saio tudo vai mal e eu fico tão feliz porque mostra que eu tenho valor. Então parabéns, você está no caminho do burnout. Parabéns, você está sendo o modelo daqueles que a nova geração não quer ser. Aquele que não larga o controle, aquele que faz tudo sozinho, aquele que não descentraliza. Gente, é muito simples, pega um modelo muito simples para você formar pessoas. Primeiro, você ensina alguém. Depois, você faz e a pessoa vê você fazendo. Depois, você faz junto com a pessoa. Depois, ela faz e você confia. Agora sim, você nunca ensina, você nunca faz junto, você nunca coloca na situação dela fazer e você vê. E aí você nunca gera um ambiente de confiança naquelas pessoas que você está gerando. Então Jesus escolheu antes da missão. Foi isso que Jesus fez. Lucas 6,12 fala que Jesus orou a noite inteira. Ali no começo do ministério ele fecha os 12. E primeiro ele vai chamar os 2 à beira da praia. Aqui em Lucas 6, você vê ainda no começo do ministério público, ele fecha a lista dos 12. Então tem muita gente escolhendo o quê? Tarde demais. Quantos viram a final da Champions de 2025? Alguém viu? Alguém ficou sabendo? Quem ganhou foi o PSG. Foi o PSG sem Messi. Foi o PSG sem Mbappé. Foi o PSG sem Neymar. Quem foi o treinador? Luiz Henrique. E qual que é o comentário? O treinador que transformou meninos em campeões. E teve uma cena emblemática de 2015 que ele brinca com a filha dele, Shana,
Era para aparecer umas imagens aí, daqui a pouco o pessoal coloca. Então o que acontece? Ele brinca com a filha dele, chamada Shana, que tinha 9 anos de idade. Ele era treinador do Barcelona. O Barcelona ganha a Champions, ele fica brincando muito tempo com ela. Em 2019, ele é o treinador da seleção da Espanha, que vivia o seu melhor momento depois de muito tempo. E o que acontece? Ele então abandona a posição de técnico para a posição insubstituível, para ser pai, porque a filha dele tem câncer. E ele fica com ela, e infelizmente ela vem a falecer. E quando ele ganha o título de 2025, toda a torcida do PSG tem uma bandeira dele com a foto da filha dele. E muitos comentários que mostravam meninos muito novos segurando uma taça da Champions League era: imagina o pai que ele foi. Imagina o pai que ele foi. É muito interessante que o jovem rico, o jovem que deixa o seu pai, em Lucas 15, que abandona o pai, que pede herança antes, quando ele decide voltar, ele fala que até os funcionários do pai dele era bem tratado. Era alguém que queria estar perto daquele tipo de pessoa, nem que se fosse como chefe. Agora, é muito interessante que o Luiz Henrique, ele participou como treinador de 12 finais de campeonato. Sabe quantas ele ganhou? Todas. Não importava quem eram os jogadores, quem estava perto dele se tornavam vencedores de campeonatos. Quem estava perto dele, ele transformava em campeões. Que tipo de líder é você? Nós precisamos crescer como líderes, escolher pessoas e transformá-las em vencedoras em nosso tempo. Amém? Você vai ser um grande treinador para essa geração. Você é um gerador de futuros extraordinários. Pessoas que chegarem perto de você vão perceber o potencial que tem, vão perceber que vale a pena se sacrificar para grandes coisas. A geração Z que estiver perto de você vai querer liderar. Amém? Segunda marca da liderança de Jesus, o recrutamento de Jesus foi um convite e não uma imposição. O recrutamento de Jesus ofereceu a oportunidade de escolha. Mateus 4,19, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus mostrou a grandeza do futuro de uma entrega, de um sacrifício, de uma caminhada junto. Jesus convidou e falou: você quer vir? O futuro é que você vai ser pescador de homens. Você quer vir? Você vai ter algo maior à sua frente. E Jesus deu a oportunidade para as pessoas irem embora. Sabe por que tem muita gente que não quer andar com a gente? Porque é muito controle. Líderes inseguros, eles lideram por controle, medo, dependência emocional. Jesus não foi assim. Sabe, tem líder que, se ele for contar as ferramentas dele, a caixa de ferramentas dele tem controle, manipulação e chantagem. E por quê? Porque ele é tão inseguro, que ele tem tanto medo que as pessoas vão embora. E quando alguém vai embora, ele fica tão mal, que ele não sabe quem ele é. Gente imatura não deveria roubar a paz de um líder que é seguro e sabe quem é em Jesus. Sabe, é tempo de nós termos uma visão maior, saber o lugar que Deus nos colocou e convidar pessoas. Liderar como Jesus é convidar e não obrigar, é inspirar com o propósito, é dar espaço, não é aprisionar, é confiar que Deus está no controle. Grandes líderes não retêm pessoas, eles atraem pelo propósito e confiam que Deus está no controle. Saber o propósito é a nossa parte, coragem é a nossa parte, ousadia é a nossa parte, fé é a nossa parte, controle é a parte de Deus. Tem gente que foi embora, lógico que você ama essa pessoa, mas é um ciclo. Tem gente que foi embora, mas é uma limpeza. Você deveria fazer uma festa, mas você fica na fossa. É tempo de não controlar mais. Se você não controla, quem vai embora e tem que voltar, vai voltar. Agora, se você controla,
Quem foi embora e deveria voltar nunca mais quer saber de andar perto. Terceiro, Jesus valorizou o dom da presença. Lucas 24:15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Qual é esse momento? Esse é o momento de zero inteligência emocional dos discípulos. A geração Z é a geração que o povo chama de mimimi. Que eu nunca vou chamar assim, nem você, amém? Quem aqui quer fazer um compromisso? Se você não está pronto para isso, não levanta a mão não. Mas você nunca mais vai chamar essa geração de Nutella, levanta a mão. Tá bom, tem gente que não está pronto para essa conversa ainda. Você nunca mais vai gerar essa geração de fraca. Então, tem gente que não quer ser como João não quer olhar e falar assim, vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Mas eu escolho o lugar de profeta sobre essa geração. Qual é o momento que os discípulos estão vivendo? É os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24. Jesus explicou, desenhou, andou junto, fez milagre, falou que ele tinha que morrer, falou que ele tinha que ressuscitar, falou dos 3 dias, falou para permanecer em Jerusalém, falou tudo. E os discípulos estavam indo embora da missão, mimizentos. Porque era tudo gente nova também, instável, como você foi quando você era novo também. E eles estavam indo embora. Gente, como é que você ia chegar? Você ia chegar dando Hadouken, entendeu? Eu ia chegar dando espadada. A Bíblia fala que Jesus se aproximou. Jesus não chegou com teologia, Jesus não chegou com teoria, Jesus não chegou com exortação. Jesus chegou com presença. Jesus se aproximou. Se aproximou. Então antes da explicação veio a presença. Teve explicação, mas teve uma caminhada junto primeiro. Teve uma explicação. Muitas vezes nós queremos julgar, exortar, corrigir quem a gente nem está perto para saber o que está acontecendo. E os discípulos estavam certos ou errados? O que vocês acham? Certo, eles estavam errados, perdão. Meu Deus do céu, ajuda. Os discípulos estavam errados. Só que Jesus, para corrigir a rota de pessoas que ele valorizava, ele ofereceu o dom da presença antes da explicação. Ele ofereceu o andar perto. Antes do ensino veio o cuidado. Sabe, você pode ensinar o que sabe, mas só vai transferir o que é. O texto fala que os discípulos perceberam quem ele era. A transformação, o arrependimento no coração deles, para eles voltarem para Jerusalém, voltarem para o propósito. Alguém está liderando alguém que está deixando o propósito perto de você? Sabe, a volta para o propósito não foi uma aula de teologia, foi uma revelação. E a revelação na intimidade, a revelação do andar junto. Então, é tempo de passar a caminharmos mais perto. Então a presença fala de quê? Ela fala de interesse, ela fala de cuidado, ela fala de diálogo. Jesus ouviu eles no caminho, fez perguntas e não falou que não deu uma ordem. Jesus então compreende que é o que? Entender antes de corrigir, e é comunhão, é caminhar ao lado antes de apontar o futuro. Talvez você aponta o futuro sem andar ao lado. Deixa eu te falar uma coisa, apontar o futuro sem andar ao lado, os tiktokers fazem, os hosts de podcast fazem, os youtubers falam. Nós precisamos andar ao lado apontando o destino, oferecer pertencimento e propósito. Esse é o nosso chamado. Então você discipula com presença ou só com conteúdo? Gente, eu lembro quando eu comecei a liderar a juventude. Eu lembro, eu estava ali com 24, 25 anos, solteiro, estava difícil. Eu ainda chamo a Mariana para namorar, ela vai aceitar só 6 meses depois. Eu querendo resolver logo. E foi difícil. Pastor Carlito, pastor Fabiano oraram muito por mim. E deram muito toco também. Obrigado, Jesus. E aí, eu me lembro que eu liderava a maior parte do meu time, era mais velho do que eu. E tinha alguns grupos de mentoria na igreja. Tinha um grupo de mentoria do pastor Fabiano.
Tinha um grupo de mentoria dos vocacionados, do pastor Carlito. E aí, eu ia falar alguma coisa, e eles, não, então, porque o pastor Carlito diz na mentoria? Não, porque eu ando com o pastor Fabiano. Eu falei, eu tenho que ter um grupo de mentoria, mas quem que vai gostar de falar, eu ando com Madalena? Aí essa era a primeira coisa. E a segunda coisa, eu ficava pensando assim, o que eu vou ensinar mesmo? Não, eu posso pegar um livro bom e ficar fazendo o conteúdo do livro, né? Mas vai ser chato pra caramba ficar só lendo o livro. O que eu vou fazer? E eu me lidei com uma insegurança absurda, porque às vezes a ausência da presença não é simplesmente uma falta de interesse, é fruto de um desejo de impactar demais, é fruto de uma insegurança pessoal, é fruto de um foco na performance. E eu estava ali preso nessas coisas. Eu queria ter uma performance uau para ter gente perto, para eles falarem, não, porque o cara diz uns negócios absurdos. Aí eu ficava com medo, porque ia expor e eles iam ver que eu era bem fraquinho, entendeu? E eu lidei com isso, eu comecei a formar um grupo de pessoas, que eu comecei a ver potencial. E eu fui lidando com as minhas inseguranças, com o meu próprio processo. Eu fui entregando aquilo que eu podia. Eu não tinha todas as respostas, eu usei uns livros, eu ficava de madrugada pensando, o que eu vou falar para esse povo? Mas não era o que eu falava apenas, era o simplesmente andar juntos, porque muitos deles não tiveram pais para andar perto. Muitos deles não tiveram um líder que acreditou no potencial deles. E com todas as minhas inseguranças, com todos os meus primeiros passos na jornada, hoje eu encontro com muitos deles, pastores de igrejas. Hoje eu me encontro com pessoas que tornaram gigantes no mercado de trabalho, que se tornaram homens e mulheres, pais e mães extraordinários. Deus está te chamando hoje para andar perto de pessoas que amanhã serão extraordinários. Não é sobre todo o conteúdo que você tem, é sobre um chamado que você recebeu. Deus vai se revelar por meio desses encontros e futuros extraordinários estão a caminho. Lidere e forme pessoas com o dom da presença. Jesus formou líderes com perguntas e construção de convicções próprias. Construção de convicções próprias. Mateus 16:13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Jesus está andando o tempão que os caras estão perguntando, e aí? O que o povo está falando? Aí o povo responde, o profeta. E vocês? O que vocês acham? Eu sou quem para vocês? Pelo menos um teve uma revelação. E Jesus foi fazendo perguntas. Quantos pães você tem? Simão, filho de João, você me ama? Jesus ensinava com perguntas, sabe por quê? Porque fazer perguntas exige paciência. E quando você está pronto para dar uma cajadada, você está lá, filho, e aí, está tudo bem? Né? Por dentro já explodiu uma bomba atômica. E você está tendo que permanecer em Jesus. Pronto, já te quebrantou, já valeu a pena. Faz parte da construção de convicções verdadeiras. Permite que a transformação nasça por dentro. Tem um motivo pelo qual, a geração Z fica extremamente inconformada. Eles querem, não é que eles não querem bater metas, eles querem saber por que estão batendo. Eles querem sair com a consciência do propósito. Eles querem sair com uma convicção pessoal profunda do valor daquilo que eles estão fazendo. Isso faz o quê? Isso é formado com perguntas e não com ordens. É lógico que a gente que vai ter que ter um nível de confiança quando a gente anda junto por muito tempo, que a gente mostrou o valor que a pessoa tem, e a pessoa também não tem discipulador se não tiver discípulo, claro, não tem liderado se não tem líder se não tiver liderado, mas se você lidera com ordens, você vai ver ou um grupo de pessoas que não sabe por que estão fazendo, e isso vai durar muito pouco, porque a liderança que é extremamente controladora e focada excessivamente em metas, sem mostrar o porquê, ela colapsou nas igrejas há muito tempo. É tempo da gente liderar com profundidade de convicção, de propósito. E hoje, a gente lida com um tempo que assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, você já sabe, né?
Tem um monte de gente falando, mas a gente não sabe. Mas algo que é muito valorizado, tem uma posição hoje chamada, um especialista hoje chamado futurista. E esses caras estão falando o quê? Que é tempo de nós desenvolvermos um negócio chamado deep thinking. Pensamentos profundos. É uma capacidade profunda de analisar. É uma capacidade profunda de avaliar. É uma capacidade profunda de fazer análises. É uma capacidade profunda de aprender coisas novas. É uma capacidade profunda de desaprender coisas. E é uma capacidade profunda de saber o que tem que ser desaprendido. É o deep thinking. É o cara que não é um mero conhecedor de informações. É um cara que não é um mero apresentador de um currículo bom. É alguém que sabe pensar direito aonde está. E além de tudo isso, nós podemos formar pessoas assim e com discernimento espiritual. Aí não tem para ninguém, gente. Discernimento. O que Jesus está ensinando eles? A discernir, a aprofundar as questões, a conhecer o porquê dos dilemas e a encontrar as melhores respostas. Nós não temos todas as respostas, mas a gente pode mostrar o caminho onde todos nós aprendemos juntos. E esse é o caminho. Gente, tudo isso aqui, sabe, quando você olha para os CEOs de hoje, os CEOs de ontem se pareciam mais com um engenheiro, se pareciam mais com um economista, e os CEOs de ontem eram assim, e os CEOs de hoje se parecem mais com um psicólogo. Antes eles eram muito bons de conta e de processo, hoje eles são muito bons em capacitar, em liderar pessoas. Você é um líder do futuro, sim ou não? É tempo de você desenvolver sua paciência. É tempo de você... Todo mundo está falando de inteligência emocional. Sabe qual que é o segredo no final das contas? Você tem que estar bem para ver quem está bem perto de você e criar ambientes saudáveis. Em nome de Jesus você não vai surtar, você vai estar bem. Em nome de Jesus você não vai desistir, porque Deus está com você. Em nome de Jesus você vai cumprir sua missão. E por último, Jesus preparou discípulos para o tempo à frente deles. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Sabe? Quem lidera só o hoje, abandona a sua equipe no amanhã. Quem lidera só o agora, deixa o seu time sozinho no futuro. Então Jesus falou do futuro com clareza: cruz, perseguições e o envio do Espírito Santo. Ele os equipou para enfrentar o melhor e o pior. Líderes maduros não se iludem, não iludem com promessas irreais. Eles dizem: vai doer, mas Deus estará conosco. Sabe, você é esse que vai formar pessoas para o futuro. Eu estava vendo uma futurista dizendo que não faz nenhum sentido mais a gente perguntar para uma criança: o que você vai ser quando você crescer? Quantos ouviram essa pergunta? Por quê? Porque nós estamos no meio de uma revolução. Teve o tempo da revolução da eletricidade. Então ela demorou um tempo para que o mundo se preparasse para os impactos dela. Então as casas precisaram ser construídas com a estrutura da eletricidade, sim ou não? A era da computação também fez isso, sim ou não? Aí hoje nós estamos vivendo a era da revolução da inteligência artificial. O mundo está sendo preparado para um futuro diferente. O médico de amanhã, o pastor de amanhã, o arquiteto de amanhã, o engenheiro de amanhã, ele vai trabalhar com inteligência artificial a seu favor, sim ou não? E a gente sabe como é que vai ser essa profissão? Não, então ela fala o seguinte: o que nós devemos focar para formar pessoas para um novo tempo? Ela fala deep thinking, que eu acabei de falar, inteligência emocional, porque tudo muda o tempo todo, toda hora, de todo jeito, e criatividade. Esse é o nosso futuro. Isso significa o quê? Que a gente está meio lascado e que tudo vai mudar o tempo todo. Quantos se sentem desafiados nesse cenário? Gente, eu me lembro o dia que eu cheguei na minha mesa do escritório de trabalho, num galpão que a gente tinha, com um monte de mesa uma do lado da outra. Tinha um presentinho em cima da minha mesa. Eu tinha um carro de 2 portas, morava num apartamento enorme de 38 metros quadrados. Do lado do meu fogão tinha uma máquina de lavar, porque não tinha lavanderia. E quando eu chego com aquele presentinho em cima da minha mesa, eu abro, tinha um brinquedo. Eu falei: deixaram na mesa errada.
Deve ser do pastor Ian, que já tem o primeiro, está vindo o segundo e a sua multidão dos 300 filhos. Eu não tenho filho ainda. Eu dou uma olhada naquele presente, aí eu fico sem entender. Na hora que eu estava no primeiro ano de casamento e tranquilo, porque a nossa decisão era que filho viria em 3 a 5 anos. Coitado, inocente. Quando eu tiro aquele brinquedo, embaixo tinha um bilhete: papai, estou chegando para brincar com você. Era minha esposa fazendo uma surpresa, dizendo que ela estava grávida. Eu estava feliz e assustado. Aquilo me levou a fazer uma série de mudanças. A gente fez uma festa de família, era aniversário da minha esposa. Na hora do parabéns, todo mundo junta o sapatinho de bebê em cima. E aquela comoção geral, os avós seriam avós pela primeira vez. Todo mundo entendeu o que estava acontecendo. Há 14 anos atrás aconteceu essa revolução na minha vida. Eu precisei encerrar um contrato de aluguel, precisei morar com os sogros por 3 meses, sobrevivi graças a Deus. Eles são gente boa demais, eles também sobreviveram. E depois a gente começa a se organizar. Eu me lembro de chegar dentro do nosso novo apartamento, com a mudança e o carrinho de bebê. Tudo mudou, e tudo mudou muito rápido. A vida estava a caminho e não tinha espaço para outra opção. O futuro estava a caminho. Deixa eu te dizer uma coisa: tem vida a caminho na sua vida. Tem vida a caminho no seu ministério. Vai mudar tudo e vai doer, mas essa dor é para gerar vida. Essa dor é para um espaço relevante diante de nós. Deus está com você, e você é um gerador, eu vou repetir, de futuros extraordinários. E o que vai acontecer com você, assim como os discípulos de Jesus? Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Atos 12, 24, em toda a região da Galileia, Samaria, a igreja estava em paz. O seu futuro, a igreja estará em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia o número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Atos 9, 31. Ei, Jesus, ele liderou multidões, mas não se iludiu com elas. Ele investiu intencionalmente em poucos, e esses poucos mudaram o mundo. O futuro não é liderado por quem sabe falar bonito, por metralhadoras de frases de efeito, mas por quem sabe formar pessoas. Esse é o tempo de viver o extraordinário como Jesus. Lidere como Jesus, lidere para o futuro e lidere com profundidade. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Aleluia, aleluia. Quantos estão com convicção que tem vida a caminho aqui? Quantos estão com a sensação de que chegou uma notícia que vai ficar tudo meio diferente, mas que ao mesmo tempo que você está meio, assustado, você está feliz e empolgado também? Aleluia. Pai, eu oro agora para que cada um seja tomado de uma profunda consciência da grandeza daquilo que está a caminho. Senhor, que cada um veja que no Senhor o futuro é brilhante. Que cada um descanse no Senhor, dependa do Espírito Santo, forme pessoas. E em nome de Jesus, as igrejas onde somos líderes não se tornarão museus, não se tornarão estátuas do passado. Os nossos filhos irão além de nós. Os nossos discípulos serão melhores do que nós. A nova geração não é uma geração perdida, é uma geração abençoada, é uma geração cheia do Espírito Santo, é uma geração que vai viver o melhor do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus te abençoe.